E aí, gente, tudo certo? Como que vocês estão? Bom, eu me chamo Gustavo e aqui hoje eu vou apresentar para vocês a nossa quarta aula sobre o nosso projeto de história, que fala sobre as cruzadas. E o que a gente vai aprender nessa aula? Nós iremos pegar bastante nas consequências. Então a gente tem que entender que elas não foram travadas apenas por fé ou poder. As suas consequências elas moldaram a economia, a cultura e a política, tanto na Europa quanto também no Oriente Médio. Então, nesse vídeo, a gente vai explorar aqui os impactos duradouros desses conflitos e como eles influenciaram o curso da história naquela época. Bom, e para começar a nossa aula de hoje, a gente vai começar pelo primeiro tópico que tem o título: Impacto Econômico, Novas Rotas e Mercadorias. Então, o que a gente vai falar aqui? A gente sabe que um dos maiores legados das cruzadas foi o impulso do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Então a necessidade que eles tinham, de abastecer as expedições acabou estimulando a produção de bens e o estabelecimento de novas rotas comerciais. Então os produtos como especiarias, a seda e até mesmo o vidro passaram a ser amplamente comercializados na época. E com isso, as cidades italianas como Veneza e Gênova acabaram se enriquecendo com isso. Então esse aumento nas trocas comerciais preparou o terreno para a expansão econômica, que há um tempo depois marcaria o renascentismo. Bom, após a gente aprender aqui sobre a economia na época das cruzadas, agora nós iremos para o nosso segundo tópico, que tem como tema o intercâmbio cultural e o enriquecimento intelectual. Então o que a gente vai falar aqui? As cruzadas elas promoveram um intenso intercâmbio de ideias e conhecimentos na época. Então os europeus eles tiveram contato com avanços científicos, matemáticos e filosóficos das civilizações islâmicas e bizantina. Então com isso eles estavam enriquecendo a sua própria cultura. Então as invenções como o astrolábio, o uso do papel e textos filosóficos, de até mesmo do Aristóteles, preservados pelos árabes, chegaram à Europa e acabaram influenciando o desenvolvimento tanto da ciência, tanto da educação. Bom, após agora a gente ter visto sobre a cultura e como ela foi desenvolvida na época das cruzadas, a gente vai aprender sobre a política e a religião. Então, politicamente falando, as cruzadas elas fortaleceram tanto a Igreja Católica quanto as monarquias europeias. Então, o Papa ele se consolidou e era visto como uma figura central no cenário político, enquanto os reis aumentaram seu poder ao centralizar os seus esforços militares. No entanto, as cruzadas elas também intensificaram a intolerância religiosa. Como assim? Então, judeus e muçulmanos foram perseguidos tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Então, essa onda de violência e preconceito marcou profundamente as relações entre as religiões monoteístas. Então, a criação dos Estados Cruzados ela trouxe instabilidade para a religião, com constantes batalhas e rivalidades que perdurariam séculos. Então, deixando marcas na relação entre o Oriente e o Ocidente. Bom, e para finalizar a nossa aula de hoje, após a gente aprender sobre a economia, sobre a política e religião e sobre a cultura na época das cruzadas, a gente vai para a nossa conclusão, que tem o tema o legado das cruzadas. Então, as cruzadas elas foram mais do que expedições militares. Elas impulsionaram o comércio, enriqueceram as culturas e mudaram as estruturas políticas, mas também nos deixaram um legado de intolerância e conflitos durante essa época. Então, mesmo séculos depois, as consequências das cruzadas continuam ecoando. Então, a gente sempre tem que se lembrar da complexidade de um dos períodos mais marcantes da Idade Média. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aproveitado. Espero que eu tenha ajudado vocês a superar suas dúvidas sobre as consequências das épocas cruzadas. E muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.